Quantas vezes a gente olha para o céu, a gente não fica alegre de ver as estrelas, de ver o céu, a gente não dá atenção para nada, não contempla nada. Se a gente passar a contemplar as pequenas coisas, eu creio que a gente vai ser mais feliz. Eu sempre fiz o meu melhor. O meu melhor é o bem feito. O seu melhor é o bem feito. Talvez o seu melhor não é bem feito para o seu vizinho, mas o seu melhor é bem feito para Deus. O seu melhor é bem feito para você. É aquilo que você consegue fazer. Não fica preocupado muito com o futuro. Claro que a gente tem que fazer planos, a gente tem que estudar, tem que progredir, tem que sair, dentro da caixa. A gente tem que fazer isso tudo, eu entendo. Mas não fica preocupado com o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Vou vir aqui trazer 2 capítulos, claro que não inteiro, mas pegar alguns versículos que eu achei mais interessantes de Eclesiásticos 9 e 10. Eu achei muito difícil Eclesiástico para trazer palavra. Para estudo, creio eu, muito bom, mas para esmiuçar uma palavra, eu achei muito difícil. Mas eu espero que possa passar alguma coisa de útil para a sua vida essa manhã. Antes de eu estar falando de Eclesiastes, eu queria estar falando um pouquinho de Salomão. Porque creio eu que ele que escreveu ou é apenas o persona deste livro. Mas, sendo um dos dois, eu quero falar um pouquinho de Salomão. Porque creio que muitos de nós já perguntamos, como que Salomão, ele deu na cabeça dele de pedir sabedoria? Será que... O que aconteceu na cabeça daquele homem? Muitas pessoas eu já vi pregar vários lugares, mas nunca escutei falar isso que eu vou falar. Várias pessoas falam, porque ele já tinha dinheiro, ele já era rico, ele já era assim, ele já era assado, por isso que ele pediu sabedoria para governar o povo. Falei, mas será que a gente pede sabedoria, que a gente faz alguma coisa sem ser instruído? Será que a gente faz alguma coisa na nossa vida sem ser contaminado por outra pessoa? Porque eu, quando estou andando com pessoas mais inteligentes, pessoas que desejam algumas coisas, você acaba desejando aquelas coisas também, você acaba sendo até um pouquinho mais inteligente. Mas eu fiquei pensando sobre isso. E eu entendi, através de uns versículos que eu vou estar lendo aqui antes da gente estar conversando Provérbios, que Salomão foi instruído pelo pai dele, por Davi, a pedir sabedoria. Salomão, ele foi acho que o único filho que foi criado aos pés de Davi. Porque os outros, Davi estava muito envolvido com guerras, com várias coisas na vida dele, e a verdade foi um mau pai, não deu muita atenção para os filhos. Mas em Provérbios 4, versículo 3 a 11, eu sei que é bem grande, mas quem quiser acompanhar, a Bíblia que eu vou ler é NVT. Que fala assim: quando eu era filho de meu pai, filho único amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga os mandamentos e viverá, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela protegerá. Ame-a e ela guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer em tudo. Ou mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá, abrace-a e ela o honrará. E ela colocará uma bela grinalda na cabeça e presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática e terá uma vida boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Fica dito,
O filho sábio escuta o pai. Aí você pode falar comigo, Adriano, mas eu não tive pai. Escuta o nosso Pai Celestial. Tenha instrução com o Pai para você saber o que você tem que fazer na sua vida. Quase ninguém lembra, a não ser a gente aqui da capela mesmo, que é muito crítico, né? Dos pecados de Salomão. Esse pessoal fica até com raiva de Davi, raiva de Salomão. O pessoal aqui é crítico, é crítico mesmo. Mas a maioria das pessoas não lembra dos pecados de Salomão, lembra das suas sabedorias. Lembra daquilo que ele fez de bom, que foi o reino mais próspero, não existiu rei mais próspero do que ele, rei mais sábio do que ele. E ele tinha defeitos. Como eu tenho defeito, como vocês têm defeito. A verdade não era para ser, mas eu costumo falar que a gente é uma máquina de pecado. Uma máquina de pecado. A gente não para de pecar, não passa um dia sem pecar. Não passa um dia sem errar o alvo, sem esquecer que nosso alvo é Cristo, que nosso alvo está com Cristo. E a gente não passa um dia sem pecar. E todo mundo tem seus limites. Todo mundo. Eu tenho os meus limites, vocês têm os seus limites. Eu, pouco tempo mesmo, eu fui numa festa que, no íntimo, sabe quando você sabe que não era para você ir? E você vai. E eu voltei mesmo com aquele sentimento que eu envergonhei o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei uns 3 dias arrasado. E contei para minha esposa, ela falou que você é bobo, não tem nada a ver isso, né? Mas eu fiquei arrasado. E vou te falar, a gente tem que fazer de tudo para não envergonhar o Espírito Santo de Deus. Porque é ele que nos dá a instrução. Salomão, ele foi um homem excepcional, mas eu creio que ele envergonhou muito a Deus. Vamos estar lendo Eclesiásticos 9. Versículo 1 e 2. Para a gente começar o abençoado de Eclesiastes. Dediquei-me também a investigar isto, embora justos e os sábios também, suas ações estejam na mão de Deus. Ninguém sabe o que os guarda, se é amor ou se é ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou a perversa, a pessoa boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa do bem e ao pecador. Aquele que faz promessa a Deus é tratado como aquele que teme fazê-lo. Então veio uma pergunta ao meu coração. Tudo se sucede igual a todos. Isso me faz pensar. Então por que eu me privo de muitas coisas? Qual o objetivo? Se aquele que faz só coisas erradas e eu que tento fazer coisas certas, vai para o mesmo lugar, tem o mesmo destino, tem as mesmas doenças. E muitas pessoas eu já vi falar, isso não era para estar acontecendo comigo. Essa semana morreu um amigo, Jeff. E de uma hora para outra, um homem que nosso olhar tinha muito para fazer ainda pelo Evangelho, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas me veio o pensamento, porque essa palavra, principalmente de Eclesiásticos, eu fiz e refiz várias vezes. Complicado. Essa semana, então, bugou minha cabeça. Depois que a Regilane trouxe aquela palavra, eu falei, misericórdia. Acabou comigo, eu refiz várias vezes. E isso
me fez pensar muito essa semana. Não é sobre como acontece comigo uma doença e como acontece com o ímpio. É como você vai passar pelaquela doença. É como você vai passar pelos problemas. Sabe, pouco tempo aqui, eu conheci uma menina que chama Karina, ela não está aqui hoje. E eu ficava olhando aquela menina mexer as coisas aqui na igreja, aprender as coisas e buscar as coisas de Deus, sabe? Eu ficava lembrando de quando eu criei no Senhor. E aquilo ali me entusiasmava, me trazia... Eu estava meio desanimado, bem desanimado, e me trazia ânimo. Por que aquilo ali me trazia ânimo? Ela não se rendeu à doença. Ah, ela podia partir? Claro que podia, mas ela não se rendeu à doença. Ela se rendeu a Deus. Isso é a diferença de quem faz as coisas erradas, do impuro, igual fala, e o puro. Tudo acontece igual. Mas a diferença de Provérbios, de Eclesiásticos, para o dia de hoje, que nós estamos na graça de Jesus, é que hoje nós temos Jesus. Que hoje nós não estamos no tempo de Eclesiásticos, nós não estamos no tempo desse sábio que escreveu esse livro. Nós estamos no tempo da graça, no tempo de se achegar a Deus, no tempo de entender como passar por aquele problema. Querido, tantos casamentos se desfazendo, tantas famílias se desfazendo. Por que não deixa o Espírito Santo de Deus trazer instrução para a sua vida? Continuando, capítulo 9, 7, 8 e 9. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus agrada disto. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois esta é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Deve ter umas 3 semanas atrás, mais ou menos, que a Camila trouxe uma palavra, um pensamento, que era o mesmo pensamento que eu estava sentindo naquela semana. Essas coisas é tremenda, né? No Conexão, então, isso aí acontece direto, porque eu creio que a gente parece que está no mesmo espírito, está pensando na mesma coisa, está buscando a mesma coisa. E a Camila falou sobre a gente, muitas vezes, não está muito satisfeito com o que a gente tem, não agradecer muito e esquecer de onde que a gente saiu. E eu, não foi exatamente isso que ela falou, estou falando as minhas palavras, mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando sobre isso essa semana. E quantas vezes, sabe, eu tive uma infância muito difícil. Mesmo meu pai trabalhava na CSN, mas naquele tempo era muito difícil. Um negócio custava R$1, não era nem real, né? No outro mês custava 3, 4, 5, 7. Não dava para entender. E as coisas eram difíceis, entendeu? As coisas eram difíceis. Lá em casa eu lembro que a mãe fazia farinha com água e passava na panela e dava para a gente comer aquilo lá. E a gente morava, na verdade, num corredor. E a gente era feliz. E eu sinto saudade daquele tempo. E muitas vezes hoje eu tenho uma vida mais confortável e me pego reclamando de algumas coisas. Entendeu? A verdade, nós temos esse problema de reclamar, de murmurar. E a Bíblia fala, alegria. Tem alegria na comida. Tem alegria na bebida. Tem alegria naquilo que Deus tem colocado. Portanto, vou ler de novo. Coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Tem cristão que vai comer nem agradece a Deus. Não está nem aí. Talvez nunca faltou, né, comida. Talvez nunca passou aperto. Mas
eu venho dizer que Deus fala para a gente ficar alegre quando a gente se alimenta, quando a gente bebe. E fala ainda, no versículo 8, vista roupas elegantes e use perfume. Nossa, eu li isso, eu devo ter lido Eclesiastes 9, 10 umas 30, 40 vezes. E, nossa, eu fico pensando em tentar ser elegante, mas é difícil. Usar perfume eu uso, eu gosto de perfume, mas a Bíblia instrui a gente a ser elegante. Instrui a gente a usar perfume. E no versículo 9, creio eu que é o mais interessante desses 3 versículos, fala assim, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Sabe, quantos casamentos se acabando? Porque já não tem mais prazer, porque já não tem mais amor, porque já não tem mais alegria de estar, de chegar em casa. Aquela alegria talvez que quando era noivo, de quando casou de pouco, vai passando 10 anos, 15 anos, a alegria acaba. Mas o sábio escreveu, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias. E fala ainda que é recompensa pelos esforços deste mundo. Cara, namore sua esposa. Faça ela feliz. Talvez pense que você, no outro dia, você não pode acordar mais. Viva como se fosse o último dia. Viva alegremente, igual a Bíblia fala. A verdade, a gente, creio eu, estou falando de mim, né? Mas pode ser colocado para muitas pessoas. A gente não dá valor em pequenas coisas. A gente não dá valor em, talvez, um café da manhã que a esposa faz, ou talvez a mulher não dá valor no café da manhã que um homem faz, talvez uma rosa, talvez um pequeno gesto. Você já está tão cheio, já está tão saturado de tudo, já está tão chateado de tudo que você não dá valor. Comemore as pequenas conquistas, comemore as pequenas coisas. Isso vai regar, sabe, o seu relacionamento, vai regar a sua vida com gratidão. Nossa, ultimamente eu estou falando muito sobre isso, mas não tem como esquecer. Mais de 20 anos, quando eu sofri um acidente de carro, eu fiquei internado por mais ou menos uns 15 dias. E eu lembro que eu fiquei longe da janela, vamos colocar lá naquele canto, e a janela era aqui, muito pequenininha, eu não via a janela. Ela ficava mais fechada, as luzes acesas. Eu não vi o céu. Eu lembro que eu não consigo esquecer daquele momento. Igual eu estava de maca, indo para a ambulância para ir para casa, porque não estava andando ainda. E na hora que eu estava de maca, assim, a primeira coisa que eu vi, na hora que apareceu, é o céu. Cara, como é que eu chorei e fiquei alegre de ver o céu. Quantas vezes a gente olha para o céu, a gente não fica alegre de ver as estrelas, de ver o céu. A gente não dá atenção para nada, não contempla nada. Se a gente passar a contemplar as pequenas coisas, pequenos momentos, pequenos jantares, eu creio que a gente vai ser mais feliz. Não precisa de fazer viagens internacionais igual o Dalby faz. Você pode ficar feliz indo, sei lá, aqui para uma cidade vizinha. O Perequê é demais, Perequê. Perequê é bom, Perequê é bom. Não vou falar mal do Perequê, não. Mas seja feliz em pequenas coisas, querido. Claro que fazer uma viagem internacional que não dá para fazer deve ser muito ótimo. Mas, enquanto você não consegue fazer, cara, vão pro Perequê. Vão ser felizes. Vão fingir, fazer um vídeo que nem a Bia faz, fingir que nós estamos lá na Itália.
Cara, as pequenas coisas fazem muito mais diferença do que grandes coisas, tá? Eu vou falar que algumas pequenas conquistas minhas, eu lembro muito mais do que grandes conquistas. Eclesiastes 9:10. Isso aqui é muito interessante. Tudo que fizer, faça bem feito, porque quando descer a sepultura, não haverá trabalhos, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eu gosto de falar que sou pintor de carro, mesmo não estando pintando carro mais, não pintando carro mais, né, Osta? Mas eu sou pintor de carro. Qualquer lugar do mundo que eu vou, meu filho, eu posso ser pintor de carro. E eu nunca fui o melhor pintor, vou falar a verdade, porque hoje eu tenho pintores lá na minha oficina lá, muito melhor do que eu. Mas as pessoas até hoje, eu queria que você pintasse o meu carro. Eu falei, tá. Resumindo, eu creio, quando eu li essa palavra, eu lembrei disso, porque eu sempre fiz o meu melhor. O meu melhor é o bem feito. O seu melhor é o bem feito. Talvez o seu melhor não é bem feito para o seu vizinho, mas o seu melhor é bem feito para Deus. O seu melhor é bem feito para você. É aquilo que você consegue fazer. Sabe, eu lembrei também na hora do café da manhã. O café da manhã, a Vanessa e companhia ficou durante vários anos e não caiu a qualidade. Eu acho que se estivesse comigo, com certeza cairia. Com certeza, entendeu? Cairia a qualidade, mas não caiu a qualidade. Agora foi para a mão de outra doida, Alessandra e companhia, que está continuando o mesmo patamar. A Vanessa é humilde, tá vendo? Aí o que acontece? Cara, isso que é legal. A pessoa fazer o seu bem feito, o seu melhor. O que Deus tem entregue nas suas mãos? Deus tem entregue alguma coisa nas suas mãos que você não tem feito bem feito? Você tem conseguido aprimorar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem conseguido, eu costumo falar para as pessoas, até se destacar das outras pessoas? Aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos? Você tem conseguido ser, talvez não o primeiro do colégio, mas também, pelo amor de Deus, ser o último, misericórdia. Hein? Não seja o último. Sabe, Eclesiastes, a coisa que eu tirei de mais interessante em Eclesiastes, que eu fiz um curso uns anos atrás, curso de coach, e eu vejo que Eclesiastes é um curso de coach. E a maioria das pessoas, na hora que você fala coach, ela arranja os dentes. Ela fica com raiva. Igual a maioria das pessoas que não são cristãos, na hora que fala de pastor, arranja o dente. Por quê? Por causa de algumas pessoas que faz mau uso daquilo que Deus colocou em tuas mãos, as outras pessoas tudo paga o pato. O pastor fulano é ladrão. Então, todos os pastores são ladrões. Fulano de tal é coach e usa para ganhar dinheiro. Coach não é para ganhar dinheiro. Coach é para trazer prosperidade para as pessoas, prosperidade espiritual, para entender como aquelas pessoas têm que sair daquela situação, como aquelas pessoas têm que olhar para aquela situação e ver o que ela pode fazer com a vida dela. Eu sei que é difícil de falar isso daí, as pessoas não aceitam, mas é um psicólogo melhorado. Os psicólogos vão me matar, né? Mas a aluna já quer me matar. Mas a verdade, quando eu fiz o curso, tinha 2 psicólogas lá fazendo curso. E
ela falou, nossa, e vai agregar muito na psicologia que eu cuido das pessoas. Vai agregar muito, segundo elas falaram, né? Eu sei que Eclesiastes é muito tremendo. Eu sei que você pode achar chato, porque vai falando muitas vezes a mesma coisa. Só se você ler e estudar, você vai ver que não é isso. Você vai ver que é instrução para você ser um ser humano melhor. No versículo 11, continuando no 9, fala assim: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome e os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo na hora certa. E eu fiquei lembrando da minha vida, não tem como, a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Que eu já aproveitei vários negócios exatamente por estar na hora certa, no lugar certo. Eu ainda, chego mais além, promessas cristãs, que o homem, ele pode até ver o seu exterior, mas Deus vê o seu interior e vai fazer tudo aquilo que é melhor para a sua vida. Talvez muito mais do que você pede e clama. Mas o que mais interessante nessa palavra, creio eu, é que Jesus, ele pode te colocar nesse lugar certo e na hora certa. Segundo Eclesiastes 9:11, tudo depende disso. Não depende só de você ser instruído, ter instrução, e nunca aparece aquela oportunidade para você. Porque nunca você está na hora certa, no lugar certo. Você nunca está com as pessoas certas, naquele local certo. Será que você está andando com as pessoas certas? Será que você está buscando o lugar certo? Será que esse lugar que você está andando, está caminhando, é que traz oportunidades para a sua vida, que traz oportunidade para a sua família, que traz oportunidade para você ser uma pessoa melhor? Quando a gente escuta falar essas coisas, a gente logo pensa em esse evangelho que está sendo pregado hoje. Até difícil de falar, né? Podre. Esse evangelho da prosperidade. Eu não estou falando de evangelho da prosperidade, eu estou falando evangelho de você ser um cristão cheio do Espírito Santo, entender aonde você deve estar naquele momento, naquela hora. Sabe, já aconteceu agora há pouco tempo, né? Eu não vou contar porque acaba me prolongando, mas eu estar no momento certo, na hora certa, apareceu um negócio extraordinário para a minha vida. Eu estava buscando aquilo ali? Não. Eu entendi? Não. Mas aproveitei e caí dentro, caí para dentro. Sabe, a verdade, a gente tem que clamar ao Senhor. Clamar a Ele. Porque só Ele pode trazer esse lugar certo e a hora certa. Já teve momentos de pessoas estar precisando de alguém para fazer certas coisas e eu aparecer de repente. E a oportunidade bateu. É de Deus. Clame o Senhor, que tudo mais Ele fará na sua vida. A Michele trouxe uma palavra, eu até pedi para a Michele trazer Eclesiastes 9:10. Na verdade, foi o Gabriel que pediu para a Michele levar a palavra e eu pedi para ela levar essa palavra, para me ajudar na ministração. A verdade é essa. Porque talvez eu fiquei disperso do grupo e não vi muito o grupo.
e a Michele trouxe uma palavra que eu anotei e queria ler para vocês. Ela falou que o autor enfatiza a importância de viver de maneira sábia e preciosa, independente das incertezas e desafios que encontramos ao longo da nossa caminhada. Eclesiastes 9:10. Vou ler de novo. A importância de viver de maneira sábia e preciosa, independente das incertezas e desafios que encontramos ao longo de nossa vida. Não interessa o que você está passando. Não interessa o que eu estou passando. Não interessa o que vamos passar. Interessa é nós vivermos de maneira sábia e preciosa. Porque muitas coisas que você pensa que vai acontecer por vários tempos, talvez amanhã já passou. E nada mais é. Nada vai acontecer. Eu, nessa caminhada minha de profissão de pintor de carro, já aconteceu muitas vezes de eu pintar carro de noite e dar errado. Nossa, aí rola a noite inteira na cama. Deu errado, não tem como você fazer nada, tem que esperar secar. E rolava a noite inteira na cama, rolava a noite inteira. No outro dia, meia hora, resolvi o problema. Adianta a gente perder sono por causa de problemas? Adianta a gente ficar sem paciência, escravo de situações? Não adianta. A verdade, a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Tem que estar nas mãos de Jesus. Eclesiastes 10:13. Eles que quiserem ler. Fala assim: o tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversa loucura. Você já viu aquela pessoa que fala muito, mas fala muito mesmo, só fala besteira e não para de falar e não deixa ninguém falar? E no final, tudo que ela falou ninguém escutou nada, porque foi só tolice. Entrou no ouvido e saiu no outro. A verdade, esse tipo de pessoas tolas, a gente não quer ficar perto. Não traz nada para a nossa vida. Não traz nenhuma instrução. E se você vive dessa forma, começa a mudar. Porque muitas pessoas estão do seu lado, mas não estão te suportando. Talvez está do seu lado por causa da sua esposa, talvez está do seu lado por causa do seu marido, talvez está do seu lado por causa de um filho, mas você mesmo não suporta você. Versículo 14. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá e ninguém é capaz de prever o futuro. Eu sei que a gente está na nova aliança, que muitas palavras aqui, a graça não é que mudou. A palavra de Deus nunca muda. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é a mesma coisa, nunca muda. Mas muitas promessas já passaram, porque já foram concluídas e estamos dependentes de Jesus hoje, dependentes de Deus. Mas até a Bíblia é limitada no futuro. Até a Bíblia, que é a maior instrução que a gente tem de Deus, creio para mim, nesse mundo, ela é limitada a falar sobre o futuro. E muitas pessoas, crentes, cristãos, parecem cartomantes. Parece que prevê o futuro o tempo todo. E a única pessoa que eu vi prever o futuro e dá certo, por incrível que pareça, cara, são os Simpsons. É só os Simpsons. Cara,
É bizarro. É bizarro o desenho do Simpsons. Eu nem assisto mais, porque eu fico com medo. Talvez eu só vejo cortes na internet. Porque é bizarro. Porque prever o futuro pertence a Deus. Não fica preocupado muito com o futuro. Claro que a gente tem que fazer planos, a gente tem que estudar, tem que progredir, tem que sair, né, dentro da caixa. A gente tem que fazer isso tudo, eu entendo. Mas não fica preocupado com o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Não adianta, hoje você pode estar aqui, pode sair daqui hoje mesmo e partir. Ninguém sabe. Mateus, para a gente estar terminando, 5, versículo 8. Fala assim: feliz o que tem o coração puro, pois verão a Deus. Querido, tudo quanto é instrução que nós tivemos aqui essa manhã, que se você não anotou, você não vai guardar nem 10%. A maioria das pessoas, né? Existem pessoas que guardam. Mas, por isso que todo culto eu trago meu caderninho anotado, depois eu leio em casa, porque é muita instrução boa que os pessoal da capela trazem. É uma igreja que eu tenho visto crescer cada dia mais e mais, que as pessoas têm se dedicado mesmo à palavra, que as pessoas têm se dedicado a estar querendo passar o melhor para as pessoas. E como somos cristãos, muitas vezes só pensamos na nossa própria vida. Essa semana também estávamos falando isso no Conexão, o que eu e o Kaique passamos na oficina algumas vezes. As pessoas chegam com o carro batido, por exemplo, na traseira, do lado direito. E as pessoas, a primeira coisa que faz, coloca tudinho, porque o cara me bateu, agora tem que pagar tudo. Meu sócio é mais agressivo, eu sou meio enrolete, não gosto de... Verdade é essa. Eu falo, cara, eu não vou colocar, não. Eu falo que não vou e acabou. Meu sócio, ele é radical nisso aí. Ele fala, ó, vai pro inferno sozinho. Né? Mente você sozinho. Aí o que acontece? Ele já logo declara para a pessoa ir pro demônio mesmo, pro inferno. Mas eu sou mais tranquilo, a verdade é essa. Porque senão você acaba perdendo muito cliente também, né? Porque cada um com seus pecados, cada um com seus problemas. A verdade é essa. Mas a maioria das pessoas que faz isso é cristão. É muito triste. É muito triste o cristão só pensar no seu umbigo, o cristão só pensar em si próprio, o cristão não pensa, a maioria dos cristãos não tem pensado no seu próximo. Claro que existe pessoas boas, existe. Eu falei que a maioria, falando errado, porque a maioria são boas. Mas essa pequena parte de pastores, de presbíteros, de líderes, com esses pensamentos, que a maioria das pessoas que faz isso são líderes. Cara, cadê o coração puro? Como que você vai ver Deus com esse coração ruim? Não adianta nada você ter instrução, você entender a palavra de Deus e só jogar maldição na pessoa que está do seu lado, usar versículos, que cairão 10.000 à minha direita, 300.000 à minha esquerda, e eu não vou ser atingido, todo mundo vai para o inferno e eu não. Cadê o amor de Cristo nisso? Cadê o amor de Cristo? Temos que mudar nossos pensamentos. Uma das coisas também que fala em Mateus 5,9 fala que para você continuar ver Deus, você tem que promover a paz. Cara, eu fiquei abismado da Regilane falar semana passada que se tiver dois falando ali, não chega muito perto, não, tô falando mal de você. Mas, cara, e é isso mesmo.
As pessoas só sabem falar mal dos outros. As pessoas só sabem falar mal dos outros. Eclesiastes traz essa palavra que a Regilane falou e é mentira? Não é mentira, mas não adianta você saber disso tudo, não adianta você estudar a Bíblia, não adianta você fazer faculdades. Tem pessoas que têm 5, 10 faculdades, 10 eu não conheço, mas já conheci pessoas com 3 faculdades. Cara, e são pessoas miseráveis. São pessoas que não são prósperas. Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade mesmo, espiritual. Estou falando de Espírito Santo de Deus. Cara, promova a paz para sermos chamados de filho de Deus. Aqueles que puderem levantar, vamos estar levantando para a gente estar orando. Eu creio que foi uma palavra curta, poucos minutos, mas aqueles que puderem assistir, depois no YouTube, assistam e possam tirar alguma coisa. Talvez uma bobeirinha pode salvar seu casamento. Talvez uma bobeirinha pode trazer uma promoção no emprego. Talvez pode trazer uma paz no seu coração. Talvez uma bobeirinha que é para você, coisas lógicas, igual o Gabriel costuma falar. Ah, mas isso é lógico. Talvez é lógico para ele, que é muito inteligente, mas não é lógico para mim. Talvez é lógico para você, mas não é lógico para o irmão do seu lado. Muitas vezes, a lógica, ela tem que ser dita. Aquilo que está na cara tem que ser dito, porque pode salvar a minha vida e pode salvar a sua vida. Senhor, eu lhe dou graça, Pai, por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Eu lhe dou graça, Pai, porque Tu escolheste a dedo, creio eu, para cada um estar aqui. Pai, eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha libertar, Pai, vícios. Venha libertar, Pai, pessoas da escravidão mesmo, de demônios. Pessoas, Pai, que são afligidas, que possam ser libertas. Pai, que essa instrução do sábio possa trazer instrução para nossas vidas. Que possa nos instruir a ser pessoas melhores. A ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te louvo, te adoro. E abençoo cada pessoa que está assistindo no YouTube, cada pessoa que está aqui esta manhã. Amém.